Olá, então hoje vamos ver alguns tipos de sinais. A gente vai falar um pouquinho sobre sistemas, conversão analógica digital. Então a gente também vai ver um pouquinho sobre a parte de probabilidade. Aqui ele dá um exemplo de um processo onde eu tenho CLP e eu tenho várias variáveis de entrada no processo, que podem ser temperatura, pode ser pressão, pode ser umidade, que nem no tabaco se mede a umidade, temperatura, entre outras variáveis. Vocês vão processar isso aqui e vocês vão controlar algumas variáveis, que nem eu posso controlar um aquecimento. Então, tudo são variáveis que eu posso controlar. Então, os sinais, quando vão ser processados, um dos tipos de filtro que eu posso ter mais comuns é a média. Então, eu posso pegar, por exemplo, eu tenho a medição de temperatura de uma sala de aula e esse valor ele está oscilando um pouco, porque é normal o sensor às vezes oscilar um pouco, por várias coisas. Eu vou converter esse sinal analógico num sinal digital e vocês vão ter vários números. Então eu tenho vários números. Eu posso pegar todos esses números aqui, eu faço uma média aritmética desses números. E aí eu mostro isso aí, essa temperatura, por exemplo, display. Ó. Então eu vou ter um display ali onde eu vou mostrar a temperatura. É uma maneira de eu ter o meu sinal lá e eu tentar filtrar o meu sinal, porque eu não vou poder ficar mostrando no display, por exemplo, essas variações que eu tenho aqui. Ó. Então é o tipo de processamento mais simples que eu posso ter, é pegar isso aqui é muito usado em temperatura. Eu tenho lá no meu processo na indústria um CLP, e esse CLP está medindo a temperatura. Então o que eu faço? Eu pego o sinal analógico, vou pegar várias amostras que eu tenho desse sinal, eu vou jogar isso aqui num conversor analógico digital e eu vou ter esses vários números aqui. Aí eu pego isso aqui, faço uma média aritmética. E aí, digamos que eu tivesse aqui a temperatura de 40 graus e às vezes ele está variando para cima ou para baixo. Eu faço a média, ele vai te dar um valor constante aqui, por exemplo, de 40,2 graus Celsius. E aí eu mostro isso aqui no meu display de uma maneira constante. Só que é claro que isso aqui vai demorar um certo tempo para eu fazer essa média. Então depende da velocidade de leitura do meu conversor analógico digital, como é que eu estou fazendo, depende de como eu estou fazendo essa amostragem aqui mais rápida ou mais lenta, e depende da quantidade de amostras. Então se eu fizer 10 amostras é uma coisa, se eu fizer 100 amostras, então depende da taxa de amostragem que eu tenho nesse meu sinal. Outra coisa que eu tenho, aqui eu tenho um outro sinal que ele pegou e digitalizou. Então ele pegou 128 amostras e o sinal tem 8 bits só. Então são 128 amostras que eu tenho, que foi pego, vocês podem ver que está oscilando. Isso aqui poderia ser temperatura, poderia ser pressão, luminosidade, qualquer tipo de variáveis que a gente está medindo. Porque eu tenho o sinal elétrico aqui, então, digamos de tensão, seja a grandeza física que eu estou medindo, eu vou jogar isso aqui num conversor ADC, converto esse sinal e eu vou ter esses números aqui. Ó. Então ele está pegando, o sinal lá está alterando um pouquinho e aqui ele está pegando vários números que eu tenho. Aí o que ele fez aqui? Ele fez um histograma. Então ele fez um histograma com 128 amostras. Então o que é isso aqui? Ó? Ele somou a quantidade de vezes que ocorreu, por exemplo, ali os 130, os 120, os 140 e assim ele foi somando a quantidade que eu tinha. Vocês podem ver que tem que é aquelas curvas que você aprende em probabilidade. Ó. Então isso aqui sai um pouquinho da medição e aqui é o valor mais exato, é o mais no centro. Né? Quanto mais para fora, você está mais fora do desvio. Então esse aqui seria o valor mais exato que eu poderia ter as minhas leituras. Eu posso descartar as outras leituras aqui e a gente pode tratar isso aqui de diversas maneiras. E aqui ele pegou mais pontos para fazer o histograma. Ele ficou bem parecido com o histograma. Então são técnicas que eu posso usar que podem ser usadas para sinais. Isso aqui é muito comum, ó, que é o seguinte, ó, a maioria dos conversores analógicos digitais, eles não são eu não tenho, que nem, vamos pegar um exemplo bem prático, ó.
Que nem se for pegar um PIC, acho que muitos devem conhecer, né? PIC é esses microcontroladores bem comuns. Então, se vocês pegarem um PIC, vamos pegar um PIC 16, por exemplo, ele tem às vezes várias entradas para sinais analógicos, que eu posso jogar vários tipos de sensores. Porém, dentro dele, ele tem às vezes só um conversor, os PICs mais comuns, ó. Então, tem um conversor. Mas como é que funciona isso? Como é que ele tem vários sensores? Eu tenho um conversor, só que converte de analógico para digital. Que, na verdade, ele tem uma chave seletora. Então, você tem várias entradas. Aí eu tenho uma chave seletora, que ele entra o sinal analógico. E aí ele vai para o ADC, ó. Aí se eu quero selecionar um outro sinal analógico, ele tira a chave daqui e coloca, por exemplo, para cá, ó. Ele liga no outro sensor. Depois ele vai ligar no outro e assim ele liga cada um de cada vez. Então isso é uma das coisas que eu tenho. Então normalmente aqui eu tenho uma chave. Depois existe uma coisa que é chamada esse Samp and Hold. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui normalmente é um circuito que eu tenho dentro, que fica normalmente junto com um conversor, que ele faz o seguinte, ó, porque que nem se forem pegar um sinal, vamos pegar um sinal de áudio, ele fica toda hora alterando o valor. Essa conversão de analógico para digital depende da frequência que eu tenho no conversor AD, ó. Então, o que significa em termos leigos? Demora um certo tempo, porque isso aqui é um circuito para converter sinal analógico num digital. Como esse circuito fica oscilando muito, para eu finalizar minha conversão, eu preciso de um certo tempo aqui. Talvez eu tenha que esperar até o sinal chegar aqui, ó. Então, para não ter problema no meio da conversão, não ficar alterando o valor, o que é feito? Normalmente eu tenho um MOSFET aqui, que é uma chave. Então ele fecha essa chave aqui, que está ligado no sensor, que vem através desse multiplexer aqui. E isso aqui ele carrega um capacitor, ó. Então eu carrego um capacitor, fechei aqui essa chave, carreguei um capacitor com esse valor de tensão que eu tinha aqui do meu sinal de áudio, carregou. No momento que ele carregou o capacitor, ele abre a chave. Então ele abriu a chave e aí ele faz a conversão do sinal analógico para o digital. Depois ele vai fazer a mesma coisa de novo, ele vai fechar a chave, pega o segundo ponto aqui, carrega o capacitor, chegou a carregar, abre a chave de novo, faz a conversão, para ele ficar uma tensão estável aqui, né, para ele não ficar alterando, por isso que ele tem que ter esse circuito aqui, ó, esse Samp and Hold. Depois ele faz a conversão de analógico, então aqui eu vou ter uma tensão, por exemplo, de 2 volts, que vai virar um número lá 100, por exemplo. Aí eu vou ter um outro que de 3 volts vai virar 200. E aqui ele mostra a relação tensão de entrada e o código correspondente. Ó. Então aqui seria um código de 3 bits só. Né? Só que às vezes pode acontecer num caso de eu estar entre um e entre outro. E aí normalmente ele vai ter que arredondar isso para mais ou para menos. Na prática, até às vezes, esses conversores analógicos digitais, na prática, às vezes eles não têm bem uma reta. Às vezes alguns até têm uma... Às vezes ele pode não ser tão linear assim, ó. Então ele pode ter um erro também. Mas isso aqui são coisas comuns que eu posso ter na hora de converter um sinal analógico no digital. Então aqui eu tenho, ó, quanto maior a resolução dele, então quanto mais bits, vou ter que ter um circuito maior, né? Ele vai ficar mais lento. Quanto mais rápido, menor a resolução. Então ele tem menos bits. Quanto mais rápido ou maior a resolução, maior a potência consumida. Se eu quiser algo rápido e com uma quantidade de bits muito alta, ele vai ter que aumentar o consumo bastante. Que nem microcontroladores, se forem ver, às vezes tem um meio termo. Ele tem um circuito mais simples e rápido com uma quantidade de bits boa. Circuitos que eu vou usar em bateria, eu não vou querer um conversor que vai consumir muito. Num telefone, por exemplo, eu quero um consumo baixo. Eu preciso de algo rápido, ele vai ter que acabar consumindo mais. Ele precisa ser tão preciso ou não. Quanto mais preciso eu tiver, normalmente eu vou consumir mais também. E ele vai demorar um pouco mais para fazer a conversão. E aqui ele mostra algumas arquiteturas. Como eu tinha conversado, existem diversas arquiteturas de conversores analógicos digitais.
Então aqui tem a arquitetura Sigma Delta, que é essa aqui, ó, que é um tipo de conversor. Esse aqui é o conversor SAR, que se forem ver, em microcontroladores muitos utilizam esse tipo de conversor aqui. Ele tem uma quantidade de bits, 10, 12 bits, e uma velocidade aqui, ó, em 100 kHz. Ó. Então posso ter menos, até depende muito do conversor. Ó. E aqui eu tenho um conversor flash ou pipeline. Se forem ver o que acontece, velocidade 100 MB, que está mostrando 1 GHz. E aí eu tenho valores, ó, posso ter um valor de 8 bits, 10 bits, que está no máximo mais ou menos 12 bits. Então são circuitos diferentes para cada conversor. Então cada um tem circuitos que implementam de uma maneira diferente. Então medição, nesse caso aqui, industrial, esse Sigma Delta. Aqui eu tenho outro já para a parte de áudio. Então são conversores às vezes com uma quantidade de bits maior e uma taxa às vezes um pouco mais baixa, né? O conversor SAR, que se forem ver, muitos microcontroladores que nem PIC e outros diversos utilizam conversores SAR, que eu tenho uma taxa razoável. Então para aquisições de dados em geral, ó. E essa parte de instrumentação aqui, vídeo, às vezes eu preciso de uma velocidade maior, né? Que nem deu o exemplo do osciloscópio, eu preciso de uma taxa alta e às vezes eu tenho que diminuir o número de bits para isso ser rápido. E aqui ele mostra alguns tipos de conversores conforme as aplicações. Então aqui ele mostra um projeto no que eu fiz de um conversor SAR, isso aqui é da arquitetura do conversor. Aqui foi usado numa ferramenta e aqui foi usado alguns modelos para a gente fazer o conversor, né? E aí foi simulado todo o circuito do conversor SAR, que é um tipo de conversor analógico digital. Esse aqui é um dos modelos. Então aqui ele mostra o tempo de aquisição, tempo de conversão, e aqui ele mostra a tensão de entrada e a tensão de saída convertida. Então aqui está a amostragem que eu tenho. Então isso aqui foi uma simulação que eu fiz de um conversor SAR. Isso aqui, vocês forem ver, ó, é importante pelo seguinte, ó. Desse circuito que eu tinha aqui, ó, que eu simulei ele tem um tempo que é o tempo de aquisição, nesse caso aqui é 290 nanosegundos. O que é esse tempo de aquisição? Se vocês forem ver, é o tempo para ele carregar aquele capacitorzinho que eu falei para vocês. Ó. Então, normalmente ele tem um capacitor aqui, ele tem uma chave e ele vai carregar esse capacitor. Carregou esse capacitor, isso aqui a chave vai estar fechada, né? Carregou, ele abriu a chave. E aí eu vou ter uma tensão fixa aqui em cima desse capacitor. Ele vai jogar para essa parte do circuito aqui, ó, que ele faz o que? Ele faz a conversão. É o tempo de conversão para converter esse sinal analógico que eu tenho, jogar no conversor mesmo e transformar isso aqui num número, por exemplo, 200. Ó. Então ele demora, nesse caso aqui, de 500 a 710 nanosegundos mais ou menos. Ó. Então vocês podem ver que a escala aqui está em micro, né? Então foi o tempo mais ou menos que ele demorou para fazer essa conversão, o circuito esse que eu simulei. Ó.